Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estudando, aproveitando seu tempo aí ao máximo. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de sistemas de informação. Às vezes você pode até achar meio estranho, né? Que parece que não é aí uma preocupação da ciência da geografia, mas é também. E eu até te explico por quê. A geografia ela é aquela ciência que por excelência ela está se preocupando e se preocupa cada vez mais por essa relação que existe entre o homem e o espaço geográfico. Essa é a preocupação da geografia. O que vem acontecendo? Vem acontecendo nos últimos anos aí que a sociedade humana, a gente pensando na sua história de desenvolvimento, ela é uma sociedade que ela vem passando por mudanças muito grandes. E essas mudanças estão relacionadas com sistemas de informação. Certo? Então o que é que nós acabamos tendo aí? Nós acabamos tendo que, principalmente com o advento da internet, que foi um salto gigantesco para esses sistemas de informação, a própria relação entre o homem e o espaço geográfico, ela é uma relação que ela passou por mudanças e mudanças muito significativas, né? Isso que nós chamamos hoje da contemporânea sociedade da informação, das quebras de alguns padrões, a quebra do tempo e a quebra do espaço, transformações nas formas como nós vemos esse tempo e espaço. Sem sombra de dúvidas, acabou trazendo o que para nós também? Acabou trazendo aí diferenças na forma como nós nos relacionamos com o próprio espaço geográfico. É só você imaginar, e vamos pensar em um exemplo que seja muito simples, você vai pensar a questão do comércio. O que seria do comércio mundial hoje em dia sem esses sistemas de informação? Então nós sabemos que no passado as pessoas compravam, da mesma forma existia um comércio. Mas provavelmente nós vamos acabar tendo que os produtos adquiridos eram produzidos cada vez, muito, em sua grande maioria, em um raio muito próximo onde essas pessoas viviam. Hoje em dia você sabe que você entra lá no site e você pode fazer compras em diversos cantos do país, um planeta. Então você percebe essa relação de quebra do espaço? Não aconteceu isso na prática, né? Mas a ideia que a gente tem é que o nosso globo deu uma diminuída. As distâncias diminuíram. E além disso, nós acabamos encontrando o quê? A nossa noção de tempo também nessa nova sociedade da informação, ela é uma ideia de tempo aí que ela também vem se alterando e se alterando significativamente. Vamos pensar alguns exemplos que, sem sombra de dúvidas, eles são sempre a melhor forma de nós compreendermos essa realidade que estamos inseridos aí. Imagine o homem pré-indústria. Não existia indústria no planeta, basicamente nós vivíamos num planeta rural. Qual era a realidade de espaço desse homem? Um raio de 50 quilômetros ao redor de onde ele vivia. O mundo se resumia aquilo. Qual que era a ideia, por exemplo, de tempo? O que regia o tempo desse homem era a própria natureza. Dorme à noite e trabalha de dia. Chegou a sociedade industrial. Houve uma quebra, principalmente nessa noção de tempo, não é mesmo? Agora já não é mais a iluminação do sol que determina a minha vida, e sim é o relógio da fábrica. E mais uma vez, hoje nós passamos por essa mudança, essa ideia de tempo. Se eu levava muito tempo para realizar algumas tarefas, hoje todo esse sistema aí me agilizou esse tempo. A gente faz algumas coisas em uma velocidade muito grande. A ideia de espaço. Você imagine assim, final da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Foi instalado um cabo lá pelo fundo do Oceano Atlântico, lá no Atlântico Norte, que tratava de ligar Nova York a Londres. Ele é um cabo metálico. Para que servia esse cabo? Esse cabo ele servia para telefone. Então você conseguia fazer 50 ligações telefônicas ao mesmo tempo. Nunca tinha acontecido isso na história do planeta. Né? As pessoas se comunicavam com a Europa ali no tete a tete. Só que tinha um detalhe.
Um minuto de ligação à época já custava 70 dólares. Né? Então, era o sistema de comunicação da época. Houve o advento desses sistemas de comunicação. Os cabos existem? Existem. Os metálicos estão cada vez mais em desuso. Hoje a gente utiliza o quê? Um cabo, que é um cabo de fibra ótica. Um tubinho bem fininho, da grossura de um fio de cabelo. Por ali circula luz, e essa luz que carrega toda a informação. Como se não bastasse tudo isso, o que acaba acontecendo? Desenvolvemos todo um sistema de comunicação, de informação, baseado em satélites que rodeiam o nosso planeta. Então a informação sai daqui, pum, dá uma quicada lá no satélite, cai na Europa, cai no Japão, seja lá onde for. Certo? Então com isso acabou fazendo o quê? Nossa capacidade de comunicação, ela cresceu significativamente. Nossa capacidade de informação, ela cresceu muito significativamente também. Maior detalhe, barateou isso. Nossa, fazer uma ligação para a Europa e gastar 70 dólares. Hoje em dia você está em frente do seu computador. E daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que você tem hoje diversos aplicativos, programas, sites, que você pode se comunicar com pessoas, pode fazer reuniões, por exemplo, vendo a pessoa, conversando com um grupo de pessoas, através aí dessas tecnologias da internet. E daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que o custo disso é muito difícil de ser levantado. Que a maioria das pessoas, e eu já volto a falar sobre isso com você, ela vai ter o quê? Ela vai ter justamente lá na sua casa um sistema de internet que eles chamam 7x24. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você paga uma taxa X, não importa quanto você usa. Então você vai comunicar lá com o teu amigo que está no outro lado do mundo com uma facilidade muito grande. Como é que fica esse paradigma de tempo? Como é que fica essa coisa do espaço? Tudo isso foi quebrado. Tá? Mas aí é que nós devemos tomar um cuidado, e ele é um cuidado muito grande. Porque isso que nós chamamos de sistema de informação, ele não é uma coisa que se popularizou 100%. Se para nós, para você que está assistindo minha aula aí agora, isso é a coisa mais natural do mundo, o que é que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo que existem muitas pessoas que têm dificuldade de acesso ou ainda não têm acesso. Se você compara, por exemplo, uma Europa, um continente europeu, lá isso já passou a fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Agora, se você imaginar, por exemplo, a realidade de uma África subsaariana, tá? Você pode ter certeza que existe um contingente muito significativo de pessoas lá que ainda não usou um telefone na vida. Tá? Mas a nossa preocupação na nossa conversa de hoje aqui é nós entendermos um pouquinho como é que se encontra essa realidade aqui no Brasil. Então, olha lá. Para isso eu trouxe esse gráfico para você, que ele mostra assim, ó, Brasil, domicílios com acesso à internet em 2016. Tá? Lá embaixo você acaba percebendo o quê? Existe uma legenda. A barrinha mais escura, ela é a população total. A barrinha intermediária é a população urbana. Peço desculpa. E a barrinha que nós encontramos mais clarinha é a população rural. Então vamos imaginar uma realidade dessa para o Brasil. Olha lá, ó. No Brasil é apenas alguma coisa próxima de 70% da população que tem acesso à internet. Certo? Então, aproximadamente aí 30% dos brasileiros não têm acesso à internet ainda. Quando nós falamos de uma população urbana, isso sobe para 75%. Quando nós falamos de uma população rural, com acesso à internet, é só 1/3 dos brasileiros que vivem no campo. Tá? Então você consegue perceber. Eu não vou fazer isso aqui. Essa imagem você tem lá no seu material didático. Procure, por exemplo, ver sua região, como é que se dá essa realidade. Procure ver, por exemplo, uma comparação aí a título de curiosidade, um sudeste, que seria a região mais rica do país, como ele acesso é maior.
Quando nós vamos comparar, por exemplo, aí com o Nordeste, esses números sofrem uma mudança e uma mudança significativa. O que nós temos ainda além disso? Olha lá, ó. Quando a gente vai ver uma população acima de 10 anos, você se encaixa nessa aí, né? Que acesso à internet segundo a finalidade de uso. Para que é que as pessoas estão usando a internet hoje? Então você percebe que nas diferentes regiões brasileiras, essa coluna azul aí é a que mais se destaca. Quase 94% em média dos brasileiros, né, utilizam a internet para comunicação. Receber mensagem de texto, voz, imagem, aplicativo, e-mail e assim por diante. Então é a grande utilização da internet nos nossos dias de hoje, né? Vamos dizer que alguma coisa em torno de 70% disso aí para assistir vídeo, filme, séries, né? Nós vamos ter um pouquinho mais de 60% conversa por chamada de voz, e o menos utilizado aí é o tal do e-mail hoje em dia, porque nós sabemos que foi substituído em grande quantidade por quem? Justamente pelos outros sistemas de comunicação. Isso aqui mais ou menos reflete o que nós temos lá nos dois últimos gráficos. A telefonia no Brasil, né? Eu estou falando aí de telefonia móvel celular. Perceber que quanto mais escuro a utilização é maior. Então você tem esse centro-sul com um destaque maior que estados do norte e do nordeste. E mais ou menos nessa mesma lógica vai funcionar a tal da internet. Esse centro-sul tem aí um acesso à internet muito maior, porque a gente bem sabe que é a região mais rica e desenvolvida do nosso país. Então existe uma relação direta entre desenvolvimento econômico e acesso aos meios, sistemas de comunicação e informação. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.